Eu quero falar com você sobre regime de bens. Então, o assunto é direito de família e nada melhor do que tratarmos sobre regime de bens do casamento. Eu quero trazer um artigo para vocês, artigo 1639 do Código Civil. Ele fala assim: é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. Isso é o caput do 1639. Então, os cônjuges, eles são livres para escolher o regime de bens que eles querem. São livres. Lógico, existem algumas situações, por exemplo, que o Estado vai impor um regime de bens para aquela família. Se for nessa situação, o seu regime é a separação obrigatória de bens, por exemplo. Mas isso é exceção, que veremos aqui no canal, isso é exceção. A regra geral é que o casal pode escolher o regime de bens que eles quiserem, ok? Então, se eu quero casar pelo regime da comunhão parcial de bens, eu vou casar pelo regime da comunhão parcial de bens. Se eu quiser casar pela comunhão universal, eu vou casar pela comunhão universal e ninguém vai falar nada. A não ser alguns casos que veremos futuramente que a lei obriga você abraçar, o regime de bens abraça aquela família, que seria a separação obrigatória que veremos mais adiante. Mas então aqui o casal pode escolher. Então nós temos comunhão parcial, comunhão universal, separação convencional, separação obrigatória, participação final nos aquestos. 5 regimes de bens, você pode escolher os regimes de bens que você quer, ok? Seja comunhão universal, separação, comunhão parcial, participação final dos aquestos. A separação obrigatória a lei vai impor, você não vai escolher ela, a lei que vai impor ela para você, mas temos 5 regimes de bens no nosso Código Civil. E os cônjuges, os nubentes, eles podem escolher o regime que eles querem. E preste atenção, o regime, ele é único. Como assim? Significa que eu não posso escolher um regime para balizar o meu patrimônio e a minha esposa escolher um outro regime de bens para balizar o patrimônio dela. Por exemplo, eu casei com a minha esposa e o meu regime de bens que eu escolhi é comunhão universal. O que ela escolheu é separação convencional. Isso não pode acontecer. É um regime para os dois, tá? Não tem como cada um ter um regime, ok? Então, o regime que for escolhido é para os dois, ok? Interessante isso, Eu quero ler para você aqui os parágrafos 1º e parágrafo 2º do 1639 do nosso Código Civil. E fala assim o parágrafo 1º. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Olha só, teve o casamento, ou seja, teve a celebração do casamento, e preste atenção nisso, tá? Desde a data do casamento é a celebração dele. Que você que já casou sabe, você vai lá no cartório, faz a habilitação do casamento, aí vai com a testemunha, aí vai ter a publicação do edital de proclamas, vai passar todo aquele tempo, aí marcou a data. Chegou na data ali, um cônjuge falou sim, o outro falou sim, teve a celebração, aí a partir dali começa a vigorar o regime de bens, ok? A partir dali começa a vigorar o regime de bens. Mas um dia antes era comunhão parcial de bens, certo? O regime que eles escolheram, mas eles casaram na sexta-feira, na quinta-feira o fulano, o cônjuge ali, fulano comprou um imóvel. Esse imóvel vai entrar no regime de bens deles? Não, tá? Porque ele comprou anteriormente ao casamento. Mas ele já tinha escolhido o regime de bens lá na habilitação do casamento. Pode demorar aqui algumas semanas até casar. Então, se nesse espaço de tempo compraram aqui um patrimônio, isso daqui não entra na partilha, tá? Não entra na comunhão do regime de bem deles, ok? Então, vai começar a valer, disseram sim, foi celebrado ali, os cônjuges, teve a celebração deles do casamento, aí sim, dali em diante começa a valer o regime de bens, ok? Dali em diante, não da data de habilitação, por exemplo. Isso que fala o parágrafo 1º do 1639. O parágrafo 2º do mesmo artigo fala que é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Olha que legal isso. Eu posso mudar o regime de bens. No Código Civil de 1916,
o regime de bens era irrevogável. Você escolheu o regime de bens, aquele regime de bens vai ficar para sempre com aquele casal. Então, enquanto houver casamento, é aquele regime de bens. Agora, o nosso Código Civil de 2002, ele mudou esse entendimento. Eu posso mudar o regime de bens. Então, temos esse parágrafo 2º no 1639. Eu posso alterar o regime de bens. Lógico, esse pedido tem que ser motivado por ambos os cônjuges. O juiz vai analisar, tá, aquele pedido para ver se tem cabimento ou não. Então, é algo muito sério, certo? É algo muito sério. Não é algo que você vai fazer de forma simples, de forma fácil. Não, você vai entrar com uma ação e vai explicar para o juiz qual que é o motivo que levou vocês, né, cônjuges, a alterar o regime de bens. Gostou da aula? Fique aqui que temos muito mais pela frente.